Um erro crasso que eu sempre vejo os ouvintes fazendo, eu sempre falo pro ouvinte, eu não falo isso aqui com um tom de arrogância, não. Eu falo isso aqui até mesmo como uma forma de você se proteger e porque eu faço também e vejo que dá muito certo, né? Pelo menos aqui a interação que nós temos é uma interação para tentar um ajudar o outro da melhor forma possível, né? Só que o ouvinte, ele meio que, quando ele percebe algumas coisas erradas e tem aquela coisa da red pill, até mesmo de entendimentos de coisas que eles acabam vendo de forma geral na sociedade, ele sempre tem aquele princípio de tentar despertar outras pessoas ou levar o discurso ao conflito, né? Só que você sempre vai bater na barreira biológica que é o tribalismo. E o tribalismo sempre vai cantar. É que eu sempre digo, até nós mesmos somos tribalistas, né? Você pode ver que até na própria machosfera existe uma cisão. Então você tem MGTOW contra Red Pill, PUA contra MGTOW, aí você tem Black Pill contra todo mundo, e você vai gerando ali vários tipos de cisões dentro do próprio meio e pessoas discordando e querendo literalmente destruir umas às outras por conta das divergências no tribalismo, né? Só que eu lembro que quando eu vi isso ficando cada vez maior, foi na época do Facebook, cara. Quando eu tinha ainda meu perfil de Facebook, assim, que não era um fake pra entrar em grupos ou coisa do tipo, mas sim de interação social. Porque o cancelamento começou lá, né? A pessoa acha que o cancelamento começou no Twitter, mas começou geralmente no Facebook. Pelo menos que eu lembro, assim, de um longo período foi no Facebook. Por quê? As redes sociais, elas meio que se tornaram uma válvula de escape para você colocar para fora as tantas coisas ruins como as coisas boas, né? Vocês vão ter pessoas gerando coisas boas dentro da internet, mas também muitas gerando coisas ruins para meio que fazer uma catarse ou até mesmo uma forma de meio que uma vingança, né, contra a sociedade, contra aquilo que na cabeça dessa pessoa destruiu ela, mas ela desconta em pessoas que não tem nada a ver. E aí você tinha uma coisa que era bem engraçada, que eu pelo menos acho bem engraçado, que era a seguinte coisa: você tem tanto a questão política como questão ideológica, dependendo da pessoa. E vamos supor que você estava num grupo ou você estava em alguma página do Facebook na época e você discordava, por exemplo, sei lá, de minorias. Vamos botar um exemplo que você seja um cara, sei lá, desses tradicons mais biluta até da cabeça e você discordava das questões mais sobre essa questão identitária, esse tipo de coisa, essa baboseira que tem hoje em dia. E dentro dessa situação, você tinha ali, por exemplo, um cara comentando alguma coisa numa página. E aí, aquelas pessoas que têm ali aquela forma do tribalismo com a sua identidade, com o seu padrão, do que ela pensa, do que ela crê, ela vendo aquilo sendo questionado ou até mesmo entrando em embate por conta daquilo, a pessoa não tem a consciência de parar e pensar, olha, aquela pessoa tem uma opinião diferente, aquela pessoa tem uma visão diferente, eu não vou conseguir mudar porque ela vai se basear muito nas experiências dela e no que ela está vendo, e não de forma racional, porque todo mundo tem o emocional sempre ali ponderando as suas ações, então nunca vou conseguir mudar a percepção dessa pessoa. Aquela mesma coisa que eu sempre falo, cara. O cara tá casado, tá com filhos, você não vai fazer ele virar migtal. Eu, por exemplo, eu e nenhum gerador de conteúdo faz ninguém virar migtal, faz ninguém virar red pill. A pessoa mesmo escuta e ela vai tentar absorver aquilo e chegar às suas próprias conclusões. Eu sempre digo que o despertar é uma coisa totalmente pessoal, né? Porque se fosse uma coisa de só a gente falar, todo mundo já seria red pill, porque tem uma porrada de canal, uma porrada de conteúdo e não necessariamente a sociedade está desperta. Então você via ali o cara, por exemplo, discutindo com alguém em alguma página dessa identitária no Facebook. Aí você tinha ali umas 10, 15 cabeças que ficavam putas com o comentário daquele cara, olhavam no caso, quem era a namorada do cara, quem era a esposa do cara, olhava ali a família do cara, olhava onde ele trabalhava e começava a mandar mensagem pro trabalho do cara, por exemplo. Ah, olha só, é isso aqui que o fulano da sua empresa está fazendo e tem como opinião. Você vai continuar deixando ele, no caso, trabalhar na sua empresa tendo essa opinião? Se eu não estou enganado, eu vi um tempo atrás até uma coisa com o jornalista Mauro César, né? Acho que um cara ele comentou alguma coisa, fez um post no Twitter dele, se eu não estou enganado. Aí o cara comentou, acho que xingando ele, fazendo alguma coisa. Ele marcou a empresa do cara logo depois demitiu ele. Eu não sei se foi necessariamente por isso, mas acabou acontecendo. A gente nunca vai saber o que realmente aconteceu, mas fica aí um exemplo até claro dos dias de hoje. Isso não faz nem muito tempo, não deve fazer nem um ano
que isso aconteceu. E aí você tinha isso do Facebook, então o cara ia lá pra esposa do cara e falava, teu marido tá falando isso. Então sempre tentando colocar a sociedade, as pessoas em volta do cara, ou até mesmo atacando o pão do cada dia do cara, que é o trabalho dele, falando que a empresa não poderia deixar um cara que tem aquelas opiniões, tem aquela visão, trabalhar na empresa, né? O tribalismo ali de uma coisa estrutural do que o cara tem como visão de vida ou visão até mesmo social, por exemplo, de que hoje em dia você não pode ter certos tipos de opiniões, essa que é a grande verdade. Tanto é que a maioria dos geradores de conteúdo aqui não mostra a cara, não quer botar a identidade, até porque não quer ser atacado, porque o cara tem um emprego e não quer que uma pessoa que discorde do que ele pense vai lá e ataque o emprego dele, ataque a família dele, como já aconteceu com outros geradores de conteúdo. Por exemplo, um Dia de Fúria já foi atacado, se eu não me engano, eu não sei se, acho que ele falou uma coisa desse tipo, acho que o Miguel também já teve a família atacada, outras pessoas também já tiveram a família atacada, ou os dados até mesmo vazados, simplesmente porque tem uma pessoa que odeia ele por ele ser diferente, e isso acontece de uma forma cada vez mais violenta dentro da rede social, e fica cada vez mais claro isso, porque se você não se enquadra no tipo de pensamento vigente da sociedade, do tribalismo que está na sociedade hoje, você vai ser limado de alguma forma. E hoje nós vivemos num tribalismo onde as mulheres ditam a sociedade. Parece até estranho, mas isso que acontece. E tem até um exemplo que aconteceu, acho que foi essa semana, né? Aconteceu essa semana, tá falando até com a minha mãe isso, cara. Que é engraçado, porque ela tá questionando essa situação. Ela tá falando, não, porque tá errado. Eu falei, né? Mas na hora de você comparar os caras lá do teu trabalho e falar que só tem cara feio, por exemplo, e que as mulheres lá geralmente ficam olhando quem são os mais bonitos do trabalho, blá blá blá, e falando quem é feio, até mesmo você fala isso. Então aí não tem nada de fazer o parâmetro de homem feio, homem bonito, e até mesmo a comparação em detrimento desses homens feios, né? Porque se o ouvinte vai falar, Epifania, não fale sobre BBB, Epifania, não pode falar sobre BBB. Porra, ouvinte. É o que temos na sociedade, ouvinte. É o que mais mostra ali, escarado, a própria hipocrisia das mulheres, né? Então tem que ser falado. Mas essa semana aconteceu uma coisa interessante. Por quê? Tinham 3 caras, acho que num quarto, lá dentro do BBB, e os caras estavam numa câmera, se eu não me engano, quarto, né? Das mulheres, as mulheres estavam trocando de roupa. Então tinha lá aquela, acho que é Bruna, né? Tal da Bruna, tinha uma outra mulher lá e tinha uma outra gostosinha. E os caras estavam querendo ver a gostosinha. Os caras estavam falando, porra, que belo corpo, que não sei o que, olha o corpo dela. E os caras olhando a bonita e a feia tava na frente. O cara tava falando, porra, sai da frente, não sei o que, sai daí, quero ver a visão da mais bonitinha. E aí isso ficou até mesmo como se os caras estivessem objetificando a mulher e blá blá blá, e usando a mulher sempre como parâmetro da beleza, né? Aí você vê um monte de mulher chorando, falando, não, porque olha só, é por isso que as mulheres hoje, elas têm uma dificuldade de lidar com seu corpo, de lidar porque elas não têm a beleza da fulana, e sempre buscar cada vez mais ficar mais bela e caindo na consequência de acabar se autodestruindo por conta dessa insegurança que elas têm. Porra, então o homem tá fudido, né? Porque tu abre, por exemplo, o Twitter da vida, bota lá, meu namorado é feio, homens feios, eu não fico com homem feio. E tu vai ver uma caralhada de mulher falando que homem feio é literalmente merda. Você vê até algumas cantoras lá fora falando, você não fiquem com homens feios. Não dê moral para homens feios. Você vê cantora famosa lá fora falando isso, sabe? Então quando a mulher fala que elas não devem ficar com homens feios, que elas não podem ficar com homens feios, porque não pode dar moral para homem feio. Tá tudo bem, mas quando o homem ele tem ali uma visão de que ele não quer ficar com um certo tipo de mulher, ou ele tem um padrão de mulher que ele quer ficar, ele é literalmente chamado de homossexual. Então, é aquela coisa, né, cara? Uma coisa pra você entrar sempre na cabeça de alguma mulher é falar sobre peso dela e celulite. Então você vê, por exemplo, o cara falando, pô, essa fulana tá cheio de celulite, né? Aí vem uma penca de mulher falando assim, você faz esforço para gostar de homem. Não, porque você provavelmente é homossexual. Porque o homem não gosta de mulher. E blá blá blá, bibibi, popopô. É sempre esse tipo de coisa que geralmente acontece. Então a gente é pautado pelo que as mulheres querem, né? Então se as mulheres acham que todos os homens são feios e o homem feio deve ser tratado igual a merda, isso vai ser o normal. Tanto das mulheres e também por parte de outros homens, né? Você vê, por exemplo,
que se chegar um cara aqui na, como eu sempre falo, se chegar um cara aqui no meio da Red Pill, ele fizer um conteúdo extenso, ele fizer um bom trabalho e ele for feio, ele vai ser ridicularizado pelos outros homens, por mais que ele esteja se empenhando, estudando e tentando ajudar os homens aqui da machosfera. Ele vai ser qualificado pela sua beleza, né? Então, o que ele gera, o que ele faz, o que ele produz, nada disso é contabilizado e sim é só contabilizado o que ele tem de beleza e quanto de mulher ele pode pegar. É um pensamento totalmente feminino, mas é o que geralmente acontece aqui no nosso meio. E aí, quando você é um cara red pill, você vai enxergando essas coisas e você vai chegando a uma conclusão. Porra, não faz sentido eu continuar tendo essas amizades. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade de festa, de zoeira, de sacanagem. E é gostoso no começo? É, maravilhoso. Porra, Epifânia, se arrepende de ter saído, ter zoado pra caralho com teus amigos? Nem um pouco. Você faria de novo se pudesse? Faria tudo a mesma coisa, tudo de novo, da mesma forma, e não mudaria absolutamente nada. Mas só que eu consegui enxergar que, porra, não vale a pena. Era um tribalismo que os caras têm aqui no Rio de Janeiro de ficar atrás de mulher, 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 mulher o tempo todo de uma forma doentia, né? Então, o cara pensar em fazer alguma coisa sempre no final era pra mulher. Então, por exemplo, quando começou aquela febre de academia e amigos, todo mundo tava indo pra academia. A minha função era, porra, melhorar meu corpo, né? Ah, pode dar mulher, eventualmente? Pode. Mas eu quero olhar pro espelho e quero ver que meu corpo tá, porra, tá fibrado, tá um corpo bom, né? Só que não, só que a maioria era porque eu quero pegar um corpo que eu quero ir pro carnaval comer mulher. Ou quero pegar um corpo que eu quero aumentar o meu VSM. Não tinha essa palavra na época, mas a intenção era essa, né? Então, o cara gasta rios de dinheiro tentando modificar e melhorar o corpo dele porque ele quer ir para algum nicho de pegar mulher. Por exemplo, micareta, né? Então, se você tinha um corpo legal nas micaretas, isso chamava muita atenção, porque hoje em dia já é um pouco mais diferente, né? Hoje é muito requisitado, você tem um padrão estético ali do corporal muito bom. Se você, por exemplo, vai morar na Zona Sul, até falando com o ouvinte isso, falei, ouvinte, você vai morar na Zona Sul do Rio de Janeiro, o teu BF tem que estar ali 5%, parceiro. Porque lá todo mundo é assim. Lá a regra do corpo é uma coisa que é um padrão. Se você não tem um corpo muito bom, se você é muito gordo, se você é muito magro, você é visto literalmente como merda naquele ambiente. Até falei isso para esse ouvinte que estava querendo morar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa muito cobrada. E até uma coisa que você chega no ambiente, você sente que você é mogado, cara. Você chega lá, as mulheres trabalhadas na academia, os homens trabalhados na academia, já tem uma estética ali de rosto, fisionomia do rosto boa. Você chega lá, você tem cara de cortador de cana, você tem corpo, porra, de pinguço, aquele barrigão de verme, ou você é magro, que chega e tá ficando até corcunda, mano, você vai, além de você ser mogado no ambiente, você vai ser literalmente visto como merda naquele ambiente social. Então tem tudo essa coisa. Tem ali aquela busca pelo corpo muito aqui do Rio de Janeiro, porque é um padrão, mas também porque é uma validação tanto das mulheres como se afirmarem como gostosas e dos homens de se qualificar na questão do corpo para poder chamar a atenção de mulher. E graças a essa situação, o Red Pill ele se encontra em duas situações que ele acaba fazendo por meio que de forma até inconsciente, né? A primeira é entrar em conflito com os padrões tribais da sociedade. Então o cara chega no ambiente e, cara, eu nunca recomendo isso pra ninguém. Até quando eu escuto o cara falando isso, pô, Epifania, eu bati de frente com o fulano do trabalho porque ele pensa de uma forma mangina. Tá errado, cara. Isso tá errado. Esse é o padrão, ele é o normal, você é o estranho da sociedade. Todo mundo pensa daquela forma, todo mundo age daquela forma. Então, quando você chega com uma outra visão, com, digamos assim, outro tribalismo, você vai ser visto como o cara errado, né? É a mesma coisa. Por exemplo, nós temos um padrão cultural aqui no Brasil. Aí chegar um cara, porra, do leste europeu, chegar um cara da China ou de algum país ali da Ásia e tentar impor os padrões de cultura dele, ele vai, porra, você vai literalmente querer amassar o cara porque ele tá tentando destruir o seu tribalismo, a sua visão de mundo. E é o que até acontece com os islâmicos, né? Foi até uma coisa engraçada quando eu tava vendo os islâmicos lá que estavam baixando em alguns locais, nas favelas deles, ali da Sharia, né? Os caras chegavam, os caras saíam do país merda deles, iam pra França ou Alemanha, ou outros países aí da Europa. Os caras chegavam lá e olhavam a mulheres sem aquela coisa do véu,
aquela sacanagem, aquela degeneração, aquela putaria. Eles viam tudo aquilo que era totalmente diferente do mundo deles, né? O que eles faziam? Eles tinham duas opções: tentar mudar a sociedade onde eles estavam, que provavelmente nunca ia dar certo, até porque eles eram minoria, muitos deles não eram bem quistos ali, né? Porque o pessoal acha que todo europeu adora uma invasão de imigrantes islâmicos no país deles, o que não é verdade, tá? Isso é a construção da mídia, essa esquerda meio doente. Mas a grande maioria dos caras odeiam aquele povo lá, principalmente francês. E aí você vê os caras chegaram à conclusão: porra, se eu não consigo furar a bolha, se os caras não aceitam o meu comportamento, o meu padrão de vida, vou me fechar na minha bolha aqui, vou baixar a Sharia, foda-se a lei dos caras, vou baixar a Sharia aqui dentro dessa comunidade onde nós temos aqui, e vida que segue. Só que o Red Pill não, ele quer sempre entrar em confronto contra o feminismo, contra a misandria, contra questões políticas, ele fica sempre batendo ali em conflito contra o tribalismo da sociedade, e ele vai se fuder porque ele é minoria e porque ele não vai mudar o tribalismo com visões racionais que ele tem. E aí o cara vai batendo, vai lutando, 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 lutando. O que acontece? Ele vai destruindo as relações sociais dele. Porra, porque imagina só, cara, você tá num ambiente de trabalho, todo mundo é casado. Aí algum cara chega e fala: porra, deu PT no meu relacionamento, tá tudo uma merda. Aí você começa a dropar Red Pill naquele meio, os caras vão te ver como um doente mental. Não existe outro termo pra especificar isso. Vão te ver como um maluco, como um lunático. Porque na vida deles, no social deles, tudo aquilo que você tá falando, por mais que seja realidade, vai contra o que ele sempre viveu, como ele enxerga o mundo e como as pessoas daquele meio interagem e agem de forma até mesmo automática no ambiente social deles. Então não adianta você tentar red pilar, não adianta você tentar falar. Você sempre vai gerar o conflito, o desgaste, e isso vai te tornar um cara, dentro do seu meio social, um cara rejeitado e um cara odiado. Eles podem não falar na sua frente, eles podem não mostrar isso na sua frente, mas eles vão falar por trás. Eu lembro que quando eu tava no... Eu tinha acabado, cara, tinha inserido nos conteúdos do Movimento da Real na época, cara. Eu falava isso no trabalho, que é um bom animal, né? Que é um animal, um bonobo, né? Um símion, de fato, eu falava isso no trabalho. E eu vi os caras falando: não, realmente você tem um bom ponto. E aí, no final, quando eu tava pra sair do serviço, cara, eu fui ver que literalmente todo mundo me odiava, cara. Todo mundo me achava maluco, lunático naquela época. E eu só fui saber disso quando eu tava saindo do trabalho, e um cara chegou e falou pra mim: cara, todo mundo comemorou até a tua saída do trabalho porque ninguém te aguentava mais. E aí eu fui perceber que aquele tipo de coisa que eu falava, que eu tentava falar pros caras, tentava acordar os caras, aquilo virou um meio das pessoas até mesmo ou me prejudicarem, como aconteceu algumas vezes nesse trabalho que eu tinha. Os caras tentaram me prejudicar, as mulheres também. E eu fui criando um monte de inimizades e pessoas que me odiavam, que davam um tapinha nas minhas costas, mas por trás queriam a minha cabeça. Era isso que acontecia. Então foi gerando um desgaste na minha vida, porque eu sempre estava ali tentando lutar contra o tribalismo, e não dá para você vencer, porque ele é pavimentado pelas mulheres. As mulheres que mandam, as mulheres que têm um pensamento, as mulheres que controlam o ambiente. E isso não vai mudar, até porque o homem ele tende a ser influenciado pelo meio feminino, e não tem como mudar isso, sabe? Você não vai mudar isso. Você nunca vai conseguir mudar isso. E essas coisas sempre vão continuar sendo assim. Então você vai lutando, 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 e você vai perdendo, perdendo, perdendo. Você sai dessa parte do embate e você vai para aquela parte de que você começa a expurgar todo mundo do seu meio social. Só que convenhamos, nós somos seres que precisamos ali de contato e conexões, senão você vai ficar maluco. Você pode chegar e falar: Epifania, eu vivo bem na solidão. Beleza, você pode viver bem na solidão hoje, pode viver bem na solidão amanhã, só que com o tempo isso vai te deixar maluco, porque você não foi programado para viver na solidão, sabe? Você foi programado para ter conexões, para se inserir no meio social, fazer parte de um meio social, por mais nichado ou pequeno que ele possa ser. Por exemplo, você vai aqui dentro da machosfera. Pô, às vezes você não gosta de 90% dos conteúdos das pessoas que tem aqui, mas você se sente conectado com as pessoas porque ela tem ali o mínimo de até conexões do que você pensa, do que você vê, parecido com a sua, e você consegue criar laços com essas pessoas, seja nos comentários, seja nos grupos, ou até mesmo interações fora da própria rede social com pessoas que pensam assim. Então, até mesmo quando você tenta expurgar todo mundo, você vai chegar a uma conclusão que você não vai ter nenhum tipo de amizade.
Porque, por exemplo, você vai ter um amigo que ele pensa algumas coisas parecidas com você, mas ele é relutante com a questão de política. Então o cara é bolso pilado ou Lula pilado da vida e enche o saco com isso. Toda vez que você vai conversar isso com ele, vocês entram em briga. Então você tem um amigo que o cara é maneiro, o cara tá sempre contigo, o cara passou por diversas situações complicadas, mas é um cara que gosta de ver no hedonismo e você não curte. Você vai entrar em conflito com ele se ele tentar te empurrar para o hedonismo. Então vão ter vários tipos de situações que você nunca vai encontrar a pessoa que vai pensar totalmente igual a você, exatamente igual a você, até porque isso é um tipo de pensamento até meio que egocêntrico e narcisista, né? Você quer interagir com pessoas que pensam igualmente a você, que vivem igual a você, pô, você quer uma projeção sua. Isso nunca vai acontecer, pessoas são diferentes. Só que o normal, o natural, eu não ligo de o cara ser casado, o cara ser um cara que, por exemplo, ele gosta do hedonismo. Se ele consegue viver a vida dele dessa forma e ele não enche o saco para viver igual a ele, tudo bem. Se ele quiser conversar sobre isso e a gente começar a debater se vale a pena ou não, tudo bem. Só que ele deveria, de uma forma normal, respeitar a minha opinião e saber lidar com as diferenças. Eu tô cagando e andando se o cara, hoje em dia, ele leva uma vida totalmente diferente da minha. É o melhor para ele, é o que ele gosta, ele vai colher os frutos disso ou não, então são coisas da vida dele. Eu consigo lidar com isso, consigo respeitar. Só que a grande maioria da sociedade não consegue fazer isso, porque cada vez mais ela vai se nichando nas suas bolhas, cada vez mais ela vai tendo uma autoafirmação do que ela vive, do que ela vê. Então, por exemplo, um cara que ele vive em função de mulher, ele vai ver todo mundo vivendo em função de mulher, ele vai estar numa bolha onde todo mundo vive em função de mulher. Por exemplo, o boomer que tá no WhatsApp, e ele fica o dia todo postando pornô com os amigos dele ou betando mulheres pela rede social. O cara vive assim, o cara ele tem ali todo o incentivo para ele viver assim e ele não vai mudar, sabe? Ele não vai mudar esse tipo de vida que ele tem. Isso não vai acontecer, porque ele tá sempre ali tendo uma afirmação do tipo de vida que ele leva, o tipo de vida que ele tem, e ele não vai mudar. Só que ele deveria entender que existem pessoas que não vão ficar no WhatsApp mandando nude ou trocando nude com mulher do Amapá, sabe? E o cara vivendo no sul do Paraná. Isso não vai acontecer, não é todo mundo que vai viver dessa forma. Só que, cada vez mais com as redes sociais e com essa polarização que nós temos dentro da nossa sociedade e dos tribalismos, fica muito difícil você conseguir lidar com essa situação e as pessoas nunca vão respeitar quem você é ou até mesmo as suas visões de mundo ou como você vive. E aí você chega numa situação, você tem a opção de continuar brigando e criando inimizade, ou você vai se isolar até o ponto que você não vai aguentar ficar isolado por muito tempo e vai voltar para Matrix ou vai aceitar ser domesticado pelaquela tribo que você está vivendo de forma geral no seu ambiente, no seu trabalho, na faculdade, na sua família e blá blá blá. Só que, pelo menos no meu caso, o meu meio termo foi fazer a seguinte coisa: quimerizar as pessoas. Então, por exemplo, eu tenho amigos que eu gosto de falar sobre história. Então eu falo com eles só sobre história. E quando eles vêm falar sobre um outro assunto específico, que eu sei que vai gerar treta, eu sempre corto. Porque não dá, porque por mais que eu queira ter uma conversa, ter um embate com o cara vai levar pro pessoal, o cara vai querer me dar uma espetada se eu discordar dele ou se eu não concordar com a visão de mundo dele. Então só vai gerar ali uma celeuma, né? Uma cisão ali a um ponto de que daqui a pouco aquela amizade vai virar uma inimizade. Então se eu estou num ambiente social onde os caras gostam de política e eles têm ali, eles são fissurados e até polarizados nessa situação, sempre que tiver assunto sobre política, eu nunca vou conversar com esse cara e eu sempre vou correr desse assunto. Eu sempre vou chegar lá numa situação de que ele vai tentar me convencer e eu vou sempre correr, até o ponto que ele vai falar, ah, não vale a pena. E aí eu vou ter amigos que eu vou conversar sobre outros assuntos, como por exemplo, eu já falei aqui até alguns vídeos, ou algumas lives, eu já falei sobre isso, né? Tem dois caras que são os que eu mais converso assim de forma geral no meu dia a dia, que é um coroa, 72 anos, que ele, pô, que ele é óbvio que ele tem toda aquela mentalidade boomer de família, casar e mulher, mas porra, eu adoro conversar com ele sobre o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro era no passado, como as coisas aconteceram. Ele é um cara que é um aposentado militar, então eu gosto de falar sobre coisas como eram vistas as coisas no tempo da ditadura, assim, que ele pegou o auge, né?
da ditadura. Eu gosto de falar com ele sobre futebol. Geralmente, quando eu vou pro Maracanã, às vezes eu encontro ele lá e a gente assiste jogo de futebol junto. Então, ele fala sobre todas as coisas de como eram no passado, sobre coisas que de fato não aparecem na televisão, não tem imagens. Como, por exemplo, muitos jogos do Pelé, né? Tem gente que não. Que acha que todos os jogos. Por exemplo, o Messi. Se você procurar aí, todos os gols do Messi na carreira dele, você acha. Você botar no YouTube todos os gols do Cristiano Ronaldo, você acha. Você botar todos os gols do Pelé, você não acha. Coisas que o Pelé fez e que não tem imagem, né? Como, por exemplo, uma imagem que eu queria achar que é basicamente impossível você achar, foi do jogo do Pelé contra o Benfica, contra lá o, digamos assim, entre aspas, o Pelé português da época lá que ele jogou contra, que todo mundo fala que foi um dos maiores jogos do Pelé. Se eu não me engano, o jogo até foi 5-2, eu acho. E até mesmo o Eusébio, cara, que era o Pelé dos portugueses na época, falou, cara, porra, o Pelé não estava normal aquele dia, não era um homem normal. Estava literalmente uma besta jogando aquele jogo. Foi também, todo mundo fala que foi, eu não vi, e muitas pessoas também não viram, falam que foi um dos maiores jogos da história do Santos e do Pelé naquela época, né? E, por exemplo, uma coisa que eu não vi, mas tem caras que escutaram no rádio naquela época, pouquíssimos que conseguiram ver naquela época, então eu gosto de escutar esse tipo de história desse cara, que ele é um cara muito mais vivido do que eu, e ele viu muitas coisas que eu não vi e quase ninguém viu, porque ele tava lá, por exemplo, quando o Pelé ia no Maracanã jogar, ele viu os jogos, ele sempre ia no jogo do Pelé, porque ele é um entusiasta do Pelé. Então são coisas que são muito divertidas e legais de você escutar, e até mesmo você aprender com quem viveu, né, quem passou por aquilo. Agora, se eu sair dessa situação de conversar isso com esse cara, depois é só merda, é só lixo que vai ter. Então vai ter visão política, vai ter visão sobre relacionamento, casamento, vão ter as neuroses que ele tem porque ele vem de uma geração que é totalmente contrária à minha, né? Então é muito difícil ter interação saindo disso. Então a única maneira que eu consegui lidar com essa questão da sociedade doente, sem precisar me isolar, ou sem precisar ficar entrando em embate o tempo todo e toda hora com as pessoas que são diferentes, é encontrando pontos de convergência e só interagindo com essas pessoas para falar sobre esse assunto. E aí você vai criando meio que até mesmo um catálogo de pessoas. Então, com essa pessoa eu só falo sobre filmes e séries. Com essa pessoa eu só falo, sei lá, sobre economia. Com essa pessoa eu só falo sobre Red Pill. Com essa pessoa eu só falo com coisas da história do passado. Com essa pessoa eu só falo esse tipo de coisa. Então, a única maneira de conseguir lidar com o tribalismo foi dessa forma. Porque eu só teria as duas opções. O embate eterno e sempre perder. Porque, como eu disse, as pessoas não vão mudar e as mulheres têm ali o controle da narrativa da sociedade, do que as pessoas vão gostar, do que é o certo, do que é o errado, e eu não vou conseguir mudar isso por questão de cultura, de ambiente e por estímulos biológicos. Ou é aquela coisa de me isolar, mas isso vai me gerar uma solidão, vai me gerar uma depressão, e eu vou ficar biluteteia com o passar do processo. É por isso que é até uma coisa curiosa no meu canal, né? Você pode até ver pelas lives e até pelos ouvintes que tem de forma geral. Tem MGTOW, tem casado, tem Black Pill, tem Red Pill, tem pua, tem a porra toda. Porque eu sempre deixo aberto, eu sempre respeito, se a pessoa me respeitar, claro. Eu sempre respeito a visão contrária que as pessoas têm sobre a vida que eu levo ou como eu enxergo a vida. Eu converso com as pessoas de boa e eu consigo lidar ali sem ficar entrando numa rota de colisão ou querendo subjugar o tribalismo daquela pessoa pelo meu, ou deixando com que ela subjugue o meu para colocar o dela. Porque infelizmente a nossa sociedade ela perdeu essa coisa de você saber lidar com as diferenças, né? Hoje nós vivemos numa sociedade polarizada, num país polarizado e dominado pela narrativa feminina. Então, no final das contas, você só vai ter essas três opções. Ou você entra numa guerra, num embate eterno contra as tribos, tentando provar o seu ponto e tentando ser aceito, coisa que você nunca vai conseguir. Ou você tenta ali, que eu nunca recomendo, cara, eu nunca recomendo você entrar na solidão, de você cortar todos os laços sociais, família, amigos, com todo mundo, e ver numa solidão durante anos, que provavelmente isso vai te dar um efeito rebote mais lá na frente, com uma depressão, com ansiedade, com crises, porque você está lutando contra a sua biologia, né? Você está lutando contra si mesmo
e a sua vontade, está reprimindo ela. Eu nunca falo para você reprimir, e sim para você achar um ponto de equilíbrio. Ou você tenta quimerizar o seu ambiente social. Então você só vai ter contato com as pessoas sempre tendo ali as situações onde você vai ter convergência com elas para não gerar rusgas, né? Porque no final das contas você vai continuar trabalhando, você vai continuar tendo um meio social, interagindo com as pessoas e você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque senão a Red Pill, aquela coisa que deveria te libertar, acaba virando uma prisão, né? O cara vai se desvinculando de tudo, saindo de tudo, achando que ele está se libertando, mas no final ele acaba entrando numa prisão que é a sua própria cabeça.